Olá pessoal, vamos dar início à segunda unidade do módulo 2 da disciplina de Introdução ao Trabalho em Enfermagem. Eu sou o professor Ohara e vamos dar continuidade então, falando um pouquinho sobre a cronologia aí das leis e exercícios profissionais. Então tomem nota aí. Então em 1931, o Decreto Federal número 20109, ele traz a escola padrão, aquilo que eu falei na unidade 1, como uma escola padronizada aos moldes da Florence. Aí o curso já passou para 4 anos, certo? E o ano seguinte, em 1932, com o decreto 22257, houve a equiparação das irmãs de caridade com a prática em enfermagem e saúde pública, esse padrão Florence. Em 1932, ainda neste ano, houve a Associação Nacional de Enfermeiras Diplomadas. E aí, então, iniciou-se a nossa primeira entidade de classe. E essa primeira entidade de classe criou, desenvolveu a Revista Brasileira de Enfermagem. Foi publicada inicialmente com o nome de Anais de Enfermagem. Em 1933, foi criado então o Sindicato de Enfermeiros Terrestres, que incluía enfermeiros diplomados e práticos. Aqui iniciou-se também a criação do Sindicato dos Enfermeiros, que posteriormente veio a se instaurar nos moldes que nós conhecemos hoje, que é a entidade que vai aí cuidar de pisos salariais, horas trabalhadas, direitos profissionais. Continuando na década de 40 e 50, essas enfermeiras diplomadas, elas passaram a destinar-se principalmente à rede hospitalar. Por quê? Porque foram criadas as instituições de ensino dentro dessas instituições hospitalares, como os hospitais das clínicas, por exemplo. Todos eles foram criados aí basicamente nessa época. E aí, então, houve a consolidação da industrialização, iniciou-se as tecnologias hospitalares, indústria farmacêutica. Então, a saúde pública passou a ser entendida e aí, então, a educação em enfermagem começou a integrar vários programas, tanto universitários quanto governamentais. Nesse momento, aí, por volta das décadas de 1960, 65, 66, surge a categoria de técnico em enfermagem, que era como se fosse um reflexo, espelhando aquela tendência tecnicista dessa década de 60 e início dos anos 70. Então, essa associação de enfermeiras diplomadas, ela modificou-se o nome para Associação Brasileira de Enfermagem. Ela foi fundada em 1926, com essa associação de enfermeiras diplomadas, mas mudou de nome posteriormente, porque ela passou a exercer uma liderança de forma mais de ensino, de forma mais escolar. Então, ela passou a cuidar dos eventos que iam aí nortear a enfermagem, ela passou a tratar de todo aquele âmbito científico do cuidar, ela trouxe a questão escolar para a profissão. Então, é uma entidade em âmbito nacional, de caráter não governamental, é de direito privado, ela é reconhecida pelo Decreto 31.417 de 1952. Logo depois, nos anos 70 e por volta de 1973, através da Lei 5.905, foi criado o Conselho Federal de Enfermagem, que é o COFEN. É a nossa principal entidade de classe. Ele é responsável por normatizar e fiscalizar o exercício da profissão de enfermagem. Técnicos, auxiliares, é essa entidade de classe que vai zelar pela qualidade dos serviços. Tanto aqueles relacionados ao enfermeiro de nível superior, quanto ao técnico em enfermagem, também ao auxiliar. O COFEN, ele é em âmbito federal. Em âmbito regional, nós temos outra entidade de classe que chama-se COREN, que iremos falar posteriormente. Então, é a atividade do COFEN, tomem nota, normatizar e expedir instruções para uniformidade e procedimentos dos conselhos regionais de enfermagem, apreciar as decisões desses conselhos regionais, aprovar as contas e propostas orçamentárias dos órgãos competentes e promover os estudos e campanhas de aperfeiçoamento profissional. Nesse âmbito, então, existem os conselhos regionais de enfermagem que todo o estado tem o seu conselho específico com as suas especificidades. Então, nós temos COREN Goiás, COREN Tocantins, COREN Maranhão, Mato Grosso, Rio de Janeiro, cada uma com suas características. Então, todas as seções possuem características diferentes, no entanto, elas são subordinadas ao COFEN, certo? Quais são as atividades desses CORENs?
Primeiro, anotem aí, deliberar sobre o valor das inscrições dos conselhos. Então, é necessário, para exercer a profissão, que você tenha uma carteira do Conselho Regional, que você deve pagar anualmente para que você possa exercer a sua profissão. Quem delibera essa carteira do conselho é o Conselho Regional de Enfermagem da seção que você for trabalhar. Outra atividade inerente ao COREN: disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, observando as diretrizes gerais do COFEM. Anotem também que ele deve executar as resoluções do COFEM e expedir a célula de identidade profissional, que é indispensável. Então, com a criação das nossas entidades de classe, houve, logo depois, a Lei 62/29 do Sistema Nacional de Saúde, onde foi criado o INPS, onde havia assistência individual, curativa às pessoas. Certo? Em 13 de julho de 1973, criaram-se esses conselhos e, através da Conferência Nacional de Saúde, decretou-se que esses conselhos iriam estar à frente do exercício da profissão. Logo, posteriormente, na década de 90, houve a Lei 8.080, onde o conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais em âmbito municipal, elas instituíssem um sistema único de saúde, chamado SUS, que nós iremos tratar aí em outra disciplina, que é legislação. Então, encerramos essa disciplina. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço que vocês revejam todos os vídeos das 2 unidades, utilizem o material de apoio e até a próxima. Obrigado.